Dou as boas-vindas a todas as pessoas que têm um interesse em discutir sexualidade, relacionamento de casais, saúde mental. Por quê? Porque essa é a nossa função aqui e esse espaço nós usamos com uma série de finalidades. Levar a vocês comportamentos, discussões, informações, conceitos. Nós somos psicólogos, basicamente, mas vocês também sabem que volta e meia temos algum colega da antropologia, da sociologia, historiador ou urologista ou ginecologista. A gente vai estar sempre tendo pessoas diferentes aqui. Hoje nós temos um assunto importante para conversar e uma convidada, uma colega de profissão, a Ellen. Ellen? Nossa, você... Obrigado por estar aqui, porque eu sempre fico reforçando isso, gente, porque as pessoas fazem um movimento, se deslocam para estar aqui. E ele ainda veio de outra cidade aqui perto de São Paulo. Muito obrigado mesmo. Prazer é meu. Rafael, qual é o tema mesmo? Que a gente tenta fazer um ping-pong aqui. Bem, boa noite a todos, boa noite, Helen, obrigado pela participação. O tema hoje, Oswaldo, é sobre discutir educação sexual para crianças, né? Eu acho que é um tema importante. A Ellen, o Rafael, a Camille. Atrás das câmeras a gente tem o Felipe que fica cuidando de uma série de coisas do nosso grupo lá. A nossa produtora lá, a Carla Zélio, ela é nossa produtora. Beijo, Carla. Olha, educação sexual de crianças. Camille, se aparecer alguma pergunta ou alguma interferência, avisa a gente porque nós precisamos saber. Pode deixar, enviem aí as contribuições de vocês. Ótimo. O que você acha desse tema, Ellen? Educação sexual para crianças. Como é que a gente lida com isso? Para que serve isso? Criança tem que receber educação em sexualidade? Boa noite a todos, a todas. Nossa, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Olha, todos nós precisamos de educação, né? Seja em que for. Educação social, educação alimentar, educação financeira, educação sexual. Porque é necessário, né? A gente precisa falar sobre. Agora, a gente não nasce sabendo. Se a gente for pensar, como é que a gente lidou com a nossa sexualidade? Você está contando que os pais podem ter lidado de maneira até ruim com a própria sexualidade e isso é a primeira influência, porque alguém tem que aprender. Exatamente. Se eu aprendi, pelo menos 90% das pessoas aprenderam pela pornografia. Como é que eu vou conversar com meus filhos? Eu já tive dentro de consultório pais que disseram para mim, não, eu não consigo. Fala você. Então, eles não conseguem. E é por isso que muitas vezes procuram profissionais de saúde mental. Afinal de contas, esse se torna um grande problema. Mas você está contando que alguns pais procuram até para perguntar, ou querer que os filhos perguntem para você, ou que você os instrua. Mas você já estava me fazendo compreender que a gente tem que se preocupar com os pais. Mesmo porque os pais estão no dia a dia com essa criança. Não adianta passar uma meia hora, cada alguns dias, com seu filho. E tem uma coisa super importante, né, Oswaldo? A gente tem que pensar assim. Muitos pais têm uma ideia de que se conversarem com os filhos vão incentivar a sexualidade. Mas não é assim, é? Não, né? Todos nós vamos ter essa curiosidade. Agora, o problema é a gente separar o que está na nossa cabeça, a nossa sexualidade, da sexualidade da criança. Então, eu vou contar uma historinha da minha filha, posso? Oba. Minha filha, 3 anos e meio, entrou no carro e falou assim, mãe, hoje eu dei um beijo no meu namorado. E aí, minha cabeça? Então, o que a gente faz nesse momento? A gente respira, dá um sorriso e fala, é mesmo, filha? E onde você deu o beijo? De um beijo na mão dele. Pronto, resolvido. Então, você imagina, né? As caraminholas que a gente vai formando, porque a gente vem com a nossa sexualidade. Muitas vezes a gente liga sexualidade a sexo. E não é isso. Criança não tem gênero. A criança está numa experimentação. A criança está no prazer e não nesse sexo que o adulto pensa. Eu acho que a gente chega agora, Helena, nesse ponto que é tão significativo para nós, né, enquanto terapeutas, sexólogos, sexólogas, que é essa distinção entre... Quando a gente fala de uma sexualidade da infância, a gente está falando de uma sexualidade que ela é voltada a interações sociais, entender sentimentos, entender público e privado. E uma sexualidade do adulto é uma sexualidade erotizada, uma sexualidade com fantasia. A gente precisa distinguir essas duas coisas para falar... É importante que as crianças aprendam sobre sexualidade, porque elas vão aprender sobre uma maneira de interação social, né, de
vida, sociedade. Exatamente. E é uma coisa extremamente importante a gente pensar que quando eu vou falar de sexualidade para uma criança, eu estou falando de várias questões, eu não estou falando de sexo. Sim. Que as pessoas, né, os adultos confundem muito isso. Sexo é a última, né, a última Sim. ponta. Eu vou estar falando o quê? Autocuidado, consentimento. Autocuidado, consentimento. Peraí, duas coisas já pra gente conversar. Autocuidado, o que tem a ver com sexualidade de ensinarmos crianças? Você falou da tua filha numa idade, na primeira infância. Autocuidado seria o que nessa fase de idade e o que é que tem a ver com sexualidade? Pois é. Se a gente pensar que nós estamos no Novembro Azul e nós temos um altíssimo número de homens que perdem o pênis porque não sabem lavar. Isso é autocuidado. E tem que lavar com esponja, esfregão, como é que Não é? precisa, só que a gente precisa o quê? Abrir ali, né? Aquele prepúcio, Agulha. aquela pele que tem. E uma outra coisa, nós mulheres temos o clitóris e o nosso clitóris também tem uma pelezinha. Então, se a gente não se toca, se a gente não se conhece, como é que eu vou fazer essa asepsia? Você está falando de uma parte do autocuidado que é se lavar, se limpar, se cuidar para não acontecerem problemas. Porque toda a área do corpo que não está recebendo alguma atenção com frequência, se acontecer alguma coisa a gente não está sabendo e aí piora. Você está falando que uma parte desse autocuidado diz respeito a limpar-se, a higiene. É verdade. Será que todos os pais estão ouvindo, que venham assistir o nosso programa, pensam nisso? Como ensinar as crianças sobre higiene genital? Sim. Porque me dá a impressão que isso não acontece com todos os pais. Exatamente. E eu acho que eu estou dizendo que não tenho impressão porque a gente sabe. Porque nós vemos exatamente quando existem problemas. Bom, mas é só esse autocuidado? Como é que tem outras coisas relacionadas a autocuidados que se associam a sexo? Tem mais alguma coisa? Eu estou aqui pensando, Rafael. Sim. Camille. Uma série de ideias, né? Sobre o que Exatamente. seria autocuidado. O que me vem, Oswaldo, quando a gente fala de autocuidado e sexualidade, por exemplo, o autocuidado do quem pode tocar o meu corpo, quem pode me dar um beijo, um abraço, quem pode ter acesso a mim, né? Ou quem que eu posso beijar, abraçar, estar perto e estar junto. Eu acho que muitas vezes isso é autocuidado também. Olha, quer dizer, ensinar a criança também a colocar limites para adultos que venham a tocá-la. Porque, veja, um adulto pode tocar uma criança com finalidades que não são a da criança. Não, mas a gente pega uma criança e põe no colo. Qual é a intenção desse adulto? E esse adulto, ele está correndo um risco de socialmente também ser percebido de uma forma estranha. Mas eu estou preocupado com a criança, porque a criança sabe o que está acontecendo, ou ela foi obrigada no sentido, você não tem escolhas, você faz o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, se eu quero. Essa imposição é um problema. E nós temos que ensinar as crianças, então, a ter esse autocuidado. Isso também a gente faz desse jeito. Ellen, como você imagina assim, que um pai que esteja nos ouvindo, uma mãe, tenha que ensinar a criança para que, olha, toma cuidado, não deixa qualquer um tocar no seu corpo. E que partes do corpo? Então, e é super importante a gente pensar que isso vai se linkar com o consentimento. Então, eu acho que é importante a gente pensar o que é consentimento. Tem uma outra parte, autoestima. Porque normalmente quando eu não tenho autoestima, qualquer um me serve, qualquer um me basta. Agora, a gente não pode deixar também todo esse cuidado na mão da criança, né? Porque se eu sou um adulto, eu não consigo me livrar, muitas vezes, de alguém que faz algo sem o consentimento, a criança também. Então, a importância dos pais ou das pessoas responsáveis estarem com essa criança. Além de ensinarem, lógico. Como um modelo, né? Um modelo É um de modelo, interação, é um um modelo. modelo de cuidado, né? Muitas vezes a criança ela vai observar como eu me relaciono com as pessoas à minha volta e vai fazer a mesma coisa. E às vezes eu espero da criança um comportamento que eu não tenho, então eu também não dou um modelo, né, do comportamento adequado. Agora, tem uma outra coisa que eu acho importantíssima. A relação que se estabelece com quem está cuidando. Uma relação de abertura. Porque aí eu me sinto à vontade para falar o que aconteceu. Se eu falo alguma coisa e eu recebo uma bronca, eu não vou te contar de novo. Eu não vou te falar que estou sendo abusada. É o mais comum para as crianças, né? Se os pais ficam bravos com a criança quando a criança revela alguma coisa que seja difícil, essa criança pode aprender o quê? Não fale mais Vou com os buscar outras pessoas ou vou me calar, né? Procurar outras pessoas. E aí tem uma outra coisa ainda, porque se eu não posso contar, eu tenho que guardar para mim. Eu não sei o que está acontecendo.
Então, a gente precisa pensar nesse diálogo, como é que ele se constitui. Porque se eu também tenho vergonha de falar com os meus filhos sobre a sexualidade deles, eu vou dar uma bronca, eu já vou distanciar. E assim, se o adulto sente vergonha, a criança já está sabendo, porque a criança se relaciona através das emoções muito mais do que com as palavras. As crianças estão aprendendo as palavras. E aí, assim, gente, ela já aprendeu que não pode falar disso porque o pai e a mãe ficam com vergonha, se sentem mal, se afastam, então eu não posso contar, não posso conversar. Posso nem perguntar, né? Nem Posso nem perguntar. perguntar. E aí me vem essa ideia, sabe, Ellen? O quanto acho que nós adultos hoje nos sentimos confortáveis com pessoas para falar sobre a nossa sexualidade. Acho que pouquíssimos de nós tem pessoas em que a gente pode chegar e falar, nossa, aconteceu isso, me senti assim, foi tal episódio. Se a gente se sente desconfortável, imagina uma criança que tem menos pessoas ainda como referência, né? Pais, cuidadores e mães. E essas pessoas também não auxiliam nessa conversa. Então, assim, se é um assunto difícil para nós adultos, imagina para uma criança. A criança está aprendendo a fazer. Se ela não tem modelo para fazer diferente, ela vai repetir. Vocês querem que seus filhos tenham problemas? Se vocês acham que tem problemas sobre a sexualidade, tentem procurar entender os seus filhos. Eles estão aprendendo com vocês. E tudo bem se você adulto tem vergonha de falar sobre sexualidade ou sobre sexo também, né? Treine, desenvolva com amigos, profissionais essa habilidade, mas não deixe de falar por conta disso. Não deixe de falar. Mas você sabe que me vem à cabeça, Camille, Rafael, Ellen, é que assim, quem está nos ouvindo talvez esteja, viu o tema, tipo, eles vão contar como é que eu tenho que fazer para contar. Ela já começou a contar para vocês o que vocês têm que fazer. Porque falar de autocuidado, de higiene íntima, são várias coisas que dizem respeito à sexualidade. O Rafael contou outra coisa. Nós temos que ensinar as crianças a colocar limite sobre o corpo, porque senão a criança vai deixando o corpo ser tocado, porque essa é a forma que ela percebe que ela pode se aproximar de quem demonstra alguma coisa positiva para ela. Nem precisa gostar. Pois é. Mas a gente tem alguma coisa que a gente poderia dizer assim, não, faça isso, aquilo, outro, porque eu tenho a impressão que nós humanos somos mais complicados do que dar regrinhas. Olha, eu tenho uma coisa que eu gosto, que eu acho que é básica. Se a criança chegar e perguntar algo para você, devolva a pergunta. Por quê? Porque, como minha filha falou, olha, dei um beijo. Se eu já entro com o que eu estou imaginando de beijo no namorado, entro com as minhas questões e não com a dela. Quando eu paro e pergunto para a criança, tem uma propaganda que eu adoro. Vocês já devem ter visto, talvez, por aí, que é uma propaganda em que a criança está sentada à mesa, fazendo lição, e a mãe está cozinhando e a criança pergunta, o que é virgem? A mãe se acaba, quase desfalece, vai dar uma resposta lá e tal, e vai para lá e vai para cá. Bom, a criança tá, né? Deu aquela resposta, continua lá. Daqui a pouco a câmera afasta e a criança pergunta, o que é extra virgem? Ela estava falando do azeite. Então, entende? Se a mãe pergunta, onde você ouviu isso? Filha, o que você sabe sobre isso? Eu vou dar uma resposta de acordo com o entendimento dela. Você que está ouvindo sabe, as crianças perguntam. Só que elas perguntam algumas poucas vezes. Se ela não perguntar mais, você é responsável. Você adulto está sendo responsável. Em trazer o assunto, né? Em dialogar sobre isso. Pois é, porque as crianças estão vendo isso na TV. Não precisa ver nada estapafúrdio. As discussões de relacionamentos que conduzem às questões da sexualidade acontecem na novela, num filme de crianças, em desenho animado. Sim. Mas sabe o que me vem, Oswaldo? Ellen comentou uma coisa que eu acho que é fantástica. Essa ideia de que se eu falar sobre, eu vou estimular a criança a uma sexualidade. E aí me vem uma ideia que é, a gente precisa partir de um pressuposto de que essa criança já está exposta a imagens, vídeos, relações, novelas, cenas, TikTok, que falam sobre sexualidade. Então, eu não tenho como impedir esse acesso. A melhor coisa que a gente pode fazer é como é que eu vou conduzir a melhor informação para chegar num lugar de cuidado, respeito, consentimento, porque essa criança já está exposta. Eu não tenho como impedir isso de maneira nenhuma. Eu acho que a partir do momento em que você, enquanto responsável por esse serzinho, dá um celular para ela, você tem que estar disposto e disposta a falar sobre. Porque isso aqui abre para o mundo e que muitas vezes nós não temos essa noção. Nós temos estudos falando que as crianças a partir dos 7 anos de idade têm contato com pornografia. Ah, meu filho não tem o telefone.
Ele está indo para a escola onde o amiguinho Ele tem colegas. ele tem o priminho que tem, então assim, ele está sendo Exato. disposto. Então, a partir do momento em que eu acho que eu posso ofertar, né, essa tecnologia, eu também tenho que correr esse risco de saber o que eu vou falar, Sim. como eu vou contar, como a gente vai dialogar, que conversas podem estar sendo abertas através desse aparelhinho. E me vem uma dúvida, Ellen, conforme você fala, que existe essa discussão, né? Ela está posta, que isso é uma obrigação dos pais ou da escola? Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Então, eu acho que tem que ser compartilhado. Eu acho que não pode ser só dos pais. Eu acho horrível isso, porque se a gente pensar que o número de pedofilia é altíssimo, onde? Dentro de casa. Pessoas próximas. Por né? genitores, por parentes, por amigos. Então, não dá pra gente deixar isso só dentro de casa. Então, nós precisamos da escola também, com profissionais especializados para isso. E a gente tem. Para que a gente leve de uma forma didática. E assim, dentro da Unesco, nós temos uma cartilha falando o que a gente pode abordar em cada idade. Então, o profissional vai estar habilitado para isso. Agora, eu gosto de prevenção. Então, eu acho que a educação dentro da escola poderia começar com os professores, passar para os pais, até chegar nos alunos. Porque as crianças, os adolescentes, eles vêm só com os questionamentos. A gente só precisa estar aberto. Se a criança pergunta uma vez e não tem uma resposta legal, dificilmente ela vem a segunda vez. Sim. Então, Verdade. esteja aberto. Fale. E, mas eu vou ter que contar? Nossa, como que os bebês nascem? Fale de um jeitinho que ela entenda. Filho, o que você sabe dos bebês? Porque às vezes ele sabe Exato. bem mais do que você imagina. E Às pais vezes. conseguem acessar essa cartilha da Unesco também? Consegue. Sim, Consegue. Tem na internet. Tem na internet. É É uma maravilhosa. cartilha fantástica, né? Porque ela é uma cartilha de práticas baseadas em evidências. São as Isso. melhores práticas que a gente tem. Ela é dividida por faixas etárias. Então, assim, por 4 a 6 anos, a gente vai falar sobre sentimento, a gente vai falar sobre relacionamento, amizade, né? Até chegar lá, 15 anos de idade, que a gente vai falar de métodos contraceptivos, que aí a gente chega numa idade E adequada. tudo né? isso Fica a é dica aí para sexualidade. pesquisarem, né? Sim. Então, também é necessário os pais buscarem informações e fontes fidedignas, fontes adequadas, que a gente consegue encontrar. A internet permite acesso ao que a gente teria só nas bibliotecas, livros. Hoje a gente encontra os livros digitalizados. E mais facilmente. Uau! Quais são os outros problemas? Você falava de, eu entendi assim, abusos sexuais dentro da família, porque, sim, todo pai fica com medo, toda mãe fica com medo de uma criança ser abusada em qualquer lugar, né? Pedofilia. A maioria dos abusos é em casa. Em casa, quero dizer, dentro da família. Pessoas próximas, né? Pessoas próximas, claro. Mas então, na minha infância, o medo que todo mundo dizia que tinha o homem do saco, que passava e levava as crianças. Horas. Não são as pessoas que passam na rua, são as pessoas dentro da família. Por quê? Porque são as pessoas que têm mais contato. E o pior, tem mais contato e tem uma sobreposição de autoridade com as crianças. Mas assim, além dessa questão, vocês dois estão me lembrando coisas que são... que tem uma interação, afinal de contas, se uma criança aprende a não deixar um adulto se aproximar fisicamente, a não tocar o corpo, em determinadas partes do corpo, o abusador dentro da família vai ter dificuldades de abusar do teu filho. Mas que mais que diz respeito à sexualidade que a gente deveria estar prestando atenção na criança e podem ser problemas ou pelo menos dificuldades para esses pais? Então, eu acho... Estou aqui pensando. Vou só pegar uma questão do consentimento que eu acho importante, porque assim, a gente esquece que quando a gente está lá brincando com a criança e a criança fala para, às vezes a gente não para. Isso está relacionado com sentimento. Então, às vezes, nós mesmos estamos proporcionando aí questões de uma quebra desse limite dessa criança. E a gente precisa pensar numa outra coisa. Tem gente que às vezes não precisa ir para as partes íntimas. Sim. Às vezes eu posso tocar na orelha da criança e me excitar. Então, né, a gente tem um mapinha, né, que o pessoal fala, mas não é só um mapa. É realmente não tocar na criança se ela não quer. E aí tem uma outra coisa que às vezes as pessoas falam que é uma questão de educação, né? Às vezes a criança não quer cumprimentar aquele ser que a gente falou, olha, não fale com estranhos. É meu amigo, mas é um estranho para a criança. Mas é um estranho para a criança. A criança também tem que olhar, observar para entender como é que ela lida, reage, interage. Conhece, né?
Se não conhece, não tem aproximação. Verdade. E de repente, assim, aparece alguém estranho na casa e querem que a criança reaja a um estranho. De que maneira? Ela está reagindo talvez da forma que seja a melhor, protegendo. E aí, às vezes, esse adulto vai descrevendo as atitudes da criança, né? Falando, você está com vergonha. E ela também vai aprendendo a tatear o universo dessa forma. Ela aprende que aquilo é vergonha. Ela não aprende que é uma desconfiança saudável, natural. Enfim, ela está conhecendo aquele sujeito ainda, ou aquela... E isso é uma informação dúbia que a gente acaba passando para a criança, né? Então, não fale com estranhos, mas vai lá cumprimentar. Não seja mal educado. Exatamente. E até sente no colo. Exatamente. Exato. Como assim? Quer dizer, a criança também precisa aprender, a gente tem que legitimar a criança nessas respostas, nessa forma de ser. Porque elas assim aprendem de uma maneira segura para elas. Sabe, Oswaldo, vocês estavam conversando agora, me veio essa imagem. A gente está entrando aí na época do Natal, né? E quão frequente é eu levar uma criança para tirar uma foto com um estranho Sentada vestido de no Papai Noel. Exatamente. E eu querer que essa criança sente no colo de um estranho, por mais que ele represente uma figura natalina. Se a criança não quiser, é um ótimo momento para a gente respeitar um não. Falar, tudo bem, você não é obrigado a fazer isso, né? E porque é uma pessoa estranha, não deixa de ser. É uma pessoa estranha. Ele é uma representação. Por trás daquela representação, a gente tem uma pessoa. E nós não sabemos quem é essa pessoa. Gente, nada contra os Papai Noéis, viu? A gente adora. Mas respeite a criança, né? Bom, Rafael, assim, nós estamos falando do respeito à criança. Exato. Que a criança tem que aprender a lidar com essas coisas e aprender a lidar de uma maneira que dê segurança para ela e dê... Puxa, ela não precisa ser abusada em vários sentidos. Se ela se sente abusada, a gente vai ter que ensiná-la como desenvolver formas de se proteger, mas também abrir espaços para ela entrar no mundo. Com certeza. Uau! Gente, nós estamos aqui conversando já há bastante tempo e a Ellen trouxe essa ideia dessa cartilha que vocês encontram na internet, UNESCO. UNESCO é o órgão das Nações Unidas para... Não faz essas perguntas difíceis. Eu já guardei Unesco, é muita coisa. É uma cartilha de práticas baseadas em evidências para a educação para a sexualidade. A gente acha isso no Procura Google. aí. Olha, Unesco, não tem como errar. Unesco, sim. Agora, eu acho que hoje a gente está falando, quando a gente fala de criança, a gente está falando de adultos. Porque eu recebo no consultório muitas pessoas que foram abusadas na infância. E elas guardam isso por 20, 30, 40, 60 anos. Porque quando a gente sofre um abuso, uma violência, principalmente nós mulheres, porque a gente, já traz essa carga, é como se a gente tivesse uma culpa junto, porque parece que nós fizemos algo. Então, eu acho que hoje a gente está falando para os pais, para os cuidadores, que são eles que têm que fazer uma autoeducação. Eu acho que a gente tem que se olhar primeiro para depois cuidar desse serzinho. ótimo. Eu gostei muito de estar aqui conversando com você, porque faz nós pensarmos como é que nós vamos lidar com as pessoas que falem desse assunto essa semana em nossos consultórios, em nossa vida pessoal, junto dos familiares, junto de amigos, porque o nosso papel não fica no consultório. Nós estamos aqui exatamente tentando trazer uma coisa. Precisamos fazer mais no mundo social e conversar mais sobre esses assuntos. Eu quero agradecer a tua participação, Ellen, assim... É importante trazer esses assuntos. Talvez a gente possa, em outro momento, ter outros assuntos, né? Porque adultos usam locais que buscam coisas, acessórios para a sexualidade. Podemos até pensar nessa discussão, porque afinal de contas é importante. Mas eu quero agradecer a todos que nos ouvem e perguntar para os nossos colegas do consultório, os colegas do INPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade, porque aí a gente vai ter algumas coisas o ano que vem. Quem que vai me contar para o povo aí sobre o congresso que a gente tem o ano que vem? Bem, Oswaldo, então a gente precisa lembrar a todos, né? 8, 9 e 10 de maio de 2025 a gente tem um Congresso Internacional e Multidisciplinar em Sexualidades, presencialmente aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, onde a gente vai discutir sexualidade, gênero, casal, relacionamento, educação sexual para crianças, jovens e adultos. Uma vasta gama de possibilidades aí. É um congresso para todas as pessoas que desejam discutir sexualidade de todas as áreas. É mesmo, né? Informes no website do INPASEX, impasex.com.br, vocês encontram os links.
Mas, Camille, já fecharam as inscrições para o curso de sexologia aplicada? Ainda não. A nossa especialização ainda está com vagas abertas, então entra no site do Impassex também. Se você tem o sonho aí de ser sexólogo, não precisa ser psicólogo, tá? É um curso voltado para pessoas que têm um curso superior e que desejam estudar sobre as questões da sexualidade, e é uma especialização que dá voz para pessoas da comunidade. É muito bonito o nosso curso. Inclusive para quem queira atuar em questões de educação para a sexualidade, porque essa é uma base muito importante que todos nós deveríamos ter. Na verdade, é para atuar na nossa comunidade, para a gente compreender o mundo. Muito obrigado a todas as pessoas. Vejo vocês novamente domingo que vem. Vocês sabem que domingo que vem nós vamos ter um urologista aqui falando sobre questões da urologia. Leonardo Seligra vai estar aqui com a gente. Até mais. Até domingo, gente.